verdade, tem isso, né? Às vezes tem que logar de novo quando não começa a gravação, né? Hoje as notícias estão pululantes, né? Desde que o nosso sinistro apareceu em Fernando de Noronha, está fazendo uma asneira atrás da outra. Então, é um problema. Oi, Samara! Samara! Oi, tô aqui. Tô vendo. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa noite, né? Agora já virou noite. É verdade. Então, pode começar, já deu 6 horas. Vou começar aqui e a galera vai pegando. Então, boa noite a todos e bem-vindos à segunda edição do Giro Político, dessa vez com o tema Alterações no CONAMA, impactos ambientais e estratégias para combater esse tipo de política. A mediação será feita por mim, Yasmin Dias, ou como muitos me conhecem pelo apelido Beat. O chat ficará com as duas Gabrielas, né? Gabriela Patines, ou Dora, Gabriela Borges, não sei se está usando o apelido. O Slido vai ficar com a Nicole, ou Beliche, e a gravação está por conta do Pedro. As perguntas serão selecionadas pelas mais votadas no Slido. Caso desejem se identificar, é só deixar o nome do bonequinho que aparece embaixo. E caso desejem perguntar diretamente às convidadas, e não que eu pergunte por vocês, no fim da pergunta coloquem entre parênteses falar ou alguma indicação de que vocês querem falar diretamente com as convidadas. E as convidadas são a professora doutora Yara Schaffer Novelli, do Instituto Oceanográfico da USP, e a mestranda Mariana Vicente Gomes, da Unesp, certo? Unicamp. Isso, nossa, confundi. Então, para introduzir o nosso tema, eu vou falar um pouco sobre o CONAMA e o que está acontecendo, né? O Conselho Nacional do Meio Ambiente, ou CONAMA, é o órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA. Foi instituído pela Lei 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, regulamentada pelo Decreto 99.274/90. O CONAMA é composto por plenário, CIPAM, grupos assessores, câmaras técnicas e grupos de trabalho. O Conselho é presidido pelo Ministro do Meio Ambiente e sua Secretaria Executiva é exercida pelo Secretário Executivo do MMA. Na manhã da segunda-feira, dia 28 de outubro, uma reunião ordinária do CONAMA pautou a revogação das resoluções 264/1999, 284/2001, 302/2002 e 303/2002, que abordam, respectivamente, a queima de resíduos em fornos rotativos de produção de cimento, licença para irrigação em atividades agropecuárias, conservação de áreas de preservação permanentes no entorno de reservatórios artificiais e proteção de áreas de manguezais e faixas de pedras no litoral. Após a liminar cair e voltar, a ministra Rosa Weber, hoje, suspendeu a decisão, afirmando que vulnera princípios basilares da Constituição e sonega proteção adequada e suficiente ao direito fundamental ao meio ambiente equilibrado nela assegurado.
Entendemos que, ainda que não aconteça mais as revogações, ainda se faz necessário debater sobre o acontecimento e o cenário político que proporcionou que isso acontecesse, né? E para isso, a gente trouxe essas duas convidadas para falar um pouco mais. Então, professora Yara, pode se apresentar. Muito bem. Muito boa noite a vocês. Eu quero muito agradecer a lembrança do grupo do Pantalaça de convidar um docente para participar desse ciclo, desse giro político, desse ciclo de palestras, bate-papos, bastante enriquecedores no momento da formação dos jovens durante a graduação. E é bastante visível que, mesmo depois de formados, há grupos que são bastante alheios a essas estruturas legais que são normativas da nossa vida, né? Eu sou docente, professor sênior do Instituto Oceanográfico. Eu fiz História Natural na Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro. A época que era História Natural, não era ainda subdividido em Ciências Biológicas e Ciências Geológicas. Então, eu tenho um diploma duplo para geológicas e biológicas. Fiz bacharelado e licenciatura no Rio. Vim para São Paulo para pós-graduação em Oceanografia e, em março de 66, eu já estava no Instituto Oceanográfico, que ainda não era unidade de ensino e ainda não estava com o prédio na cidade universitária. Era bem no centro, perto da Praça Marechal Deodoro. Eram 2 casas alugadas, eram lindas, e o instituto funcionava lá. Então, era um instituto de pesquisa, mas a pós-graduação era coordenada por um colegiado do Instituto de Biociências da USP, porque o IO não era unidade de ensino. Então, ele precisava de uma unidade de ensino da USP e que coordenava essa pós-graduação sensu lato, tanto que era ciência, tinha geológica, biológica, física e química, e nós éramos todos juntos. Então, era fantástico. E então, o professor de Oceanografia Física dava aula em inglês, ele era um norueguês, e as aulas, cada coisa tinha a sua linguagem, e nós todos juntos. Então, era extremamente agradável, porque havia um contrapeso muito interessante de que, nas prova de Oceanografia Física, aquele oceanógrafo físico era obrigado a fazer com muito mais detalhamento dedução de fórmulas do que a turma da Oceanografia Biológica. Então, foi uma formação muito boa, e eu, depois dessa pós-graduação sensu lato, eu fiz o concurso para entrar no Instituto Oceanográfico, e, à época, tinha vaga, mas não tinha verba, depois tinha verba, mas não tinha vaga, e eu fui lecionar no Colégio do Estado, e fui ser contratada pela CLT, dando aula de Ciências Físicas e Naturais. Até que, no finalzinho de 69, veio a chamada e eu tomei posse no IO no dia 5 de janeiro de 1970. E aí comecei a trabalhar num projeto que já havia em andamento, da FAPESP, coordenado pelo professor Tomasi, que era... de toda a oceanografia tinha um pouco, e era essa oceanografia lá na Baía de Sepetiba, lá na Baía da Ilha Grande. Fantástico. Eu fiquei com plâncton, zoo e fito, eu não gostava, não gosto até hoje, mas era o que tinha no momento, e eu fiz zoo e fito. E, assim que terminou o projeto, eu fiz meu mestrado com os equiurídeos, que são, à época, eram incertecedes, são animais bastante interessantes, esquisitinhos, vivem no sedimento, e fiz meu mestrado
e em seguida já comecei a me preparar para o doutorado, só que o IO não tinha doutorado à época. Eu fui fazer doutorado na zoologia do Biociências, mas já ministrando aulas não de graduação, mas colaborando nas disciplinas de pós. Então, defendi em 76 e logo pude me credenciar para ter orientandos. Então, à época, o IO ainda não tinha credenciamento para doutorado, mas nós dávamos disciplinas para outras unidades de ensino, e nós também não tínhamos graduação, que só começou em 2000. Então, foram muitos anos com disciplinas, tanto de pós e disciplina de graduação, optativas para outras unidades de ensino. Então, foi um aprendizado grande, e eu ministrei por 40 anos a minha disciplina de pós-graduação. Comecei em 79. E de graduação eu ministrei de 90 a 98, quando eu me aposentei. E aí, como aposentada, eu não podia mais ser coordenadora responsável por disciplina de graduação. Mas continuo até hoje. Eu não sei se é o que é como uma cachaça, né? Que nem time de futebol, tal, e eu continuo no IO. Então, já dividiram a minha sala, já me tiraram da sala, já me puseram para um canto, me puseram para o outro. Hoje em dia, dividimos sala, professora Ceci e eu, 2 fósseis vivas no IO, nos entendemos, felizmente, muito bem, de muitos anos. Ela chegou a ser minha aluna, e hoje em dia somos colegas, entre vários outros colegas dentro do próprio Instituto Oceanográfico. Então, a minha vida é essa. E hoje em dia, aliás, já há muitos anos, eu tenho um grau de liberdade muito grande, participo de várias comissões, tanto do governo federal, fui convidada pelo secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Então, de 92 a 95, eu estive na Secretaria do Meio Ambiente, comissionada da USP dentro da secretaria, então eu era 3º escalão do governo do Estado de São Paulo, depois voltei em 95 para o IO, e então é um acúmulo de aprendizados, e que fui perita judicial, a primeira perita judicial no Brasil para avaliação de dano ambiental. Isso foi num derramamento de óleo ocorrido em 1983, no rompimento de um oleoduto da Bertioga. Então, isso tudo dá anos de estrada, muitos orientandos, muitos estagiários, muitos agregados ao Laboratório Bioma, e hoje em dia nós temos uma não governamental, que é o Instituto Bioma Brasil, constituído para manter a família Bioma. Então, a família Bioma continua trabalhando junto, e quando um tem um problema, todos os outros acodem, e estamos com um projeto muito bonito de capacitação de professores de escolas municipais e estaduais, capacitando para trabalhar com esses alunos de escolas periféricas a áreas de manguezal. Então, com esse curso, os professores dessas escolas bastante esquecidas recebem uma formação e tem uma rede onde eles continuam trocando informações, ganhos, experiências durante o período pós terem feito o curso. Já passei dos 5 minutos faz tempo. Vida longa é isso, não dá. Vamos lá. Tá certo. E agora, mestranda Mariana, pode se apresentar. Olá, então, boa tarde, barra noite, né, para todo mundo que assiste. Acho que primeiro agradecer também, né, ao Centro Acadêmico Pantalassa, espero que seja assim que fala, pelo convite, também por dividir, né, esse espaço com a professora Yara, que eu também vou aprender muito. E acho que para apresentar, né, meu nome é Mariana, eu sou formada em Ciências Biológicas pela Exalc USP,
Nesse momento, eu estou fazendo agora o mestrado em Educação na Unicamp. Participo aí também das APGs, né? Tanto a APG, que é a Associação de Pós-Graduandos, como se fosse um centro acadêmico da pós-graduação lá na Unicamp, tanto do meu instituto quanto da APG Central agora também. Tenho o meu currículo era bem mais humilde que o da professora Yara, né? Ainda estou aí começando a vida acadêmica. Mas, em geral, é isso. Eu sou professora também da rede pública, né? Sou professora de ciências aí das crianças, do Fundamental 2. Comecei esse ano, tem sido uma experiência, assim, maravilhosa, apesar de agora estar sendo, né, tudo remoto. E eu também participo do Partido Comunista Brasileiro, o PCB. Então, eu acho que é uma somatória de atividades ali dentro da universidade, que eu sempre participei também de centro acadêmico, das entidades de curso, né? No caso da biologia, é a Enebio, participei também dos eventos, sempre em contato também, né? Acho que uma coisa importante em relação à área, né? Eu não sou da área da oceanografia, nem da biologia marinha, mas eu tenho ali, tive uma iniciação científica com a parte da ecologia microbiana da Amazônia, então tem algumas coisas que elas acabam dialogando quando a gente fala ali, né? Enfim, a gente precisa ter as dimensões da terra, da água, né? Enfim, todas elas estão no mesmo espaço, ou elas têm relações muito importantes. E eu acho que, em geral, é essa apresentação mesmo, né? As minhas falas, elas vão ser mais no momento numa situação de tentar instigar algumas coisas, porque, sem dúvida, em 12 minutos a gente não consegue esgotar a importância dos assuntos que a gente está falando aqui, que é não só de presente, né? A gente está aqui discutindo questões fundamentais para o que vai ser o futuro do nosso país. Então, eu acho que é isso. Agradeço e até já já na exposição. A gente está muito feliz de receber vocês duas, né? A gente agradece por vocês terem topado vir aqui com a gente. E agora para falar sobre o tema, professora Yara, pode começar. Muito bem. Eu vou começar pelo começo. Ainda na década de 1980, nós tivemos em 1981 a Lei 6938/81, que instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente. Então, vocês vejam a quanto tempo remonta essa estruturação e essa busca por um ordenamento jurídico do meio ambiente, ainda em pleno final da era, com uma política bastante diferente de uma condução democrática, mas com uma abertura suficiente para privilegiar a possibilidade de sancionar uma lei com essa magnitude. Dentro da Política Nacional de Meio Ambiente, ou a Lei Federal 6938/81, já estava a gênese de um Sistema Nacional de Meio Ambiente que tinha como órgão dos debates e das trocas de ideias o Conselho Nacional de Meio Ambiente. Então, o Conselho Nacional de Meio Ambiente teve sua gênese já em 1981. Essa lei foi regulamentada em 1983. E vejam que isso tudo é antes da estruturação da nossa Constituição Federal de 1988. Antecede de bastante a estrutura da Constituição Federal de 88, que já veio impregnada dessa ideia de uma legislação que contemplasse o meio ambiente, ou os recursos naturais renováveis e não renováveis. Era um alerta que já se vislumbrava, professor Paulo Nogueira Neto e muitos juristas já tinham essa carência de botar ordem em alguma coisa. Então, quando da regulamentação da 6938, em 83, já o CONAMA foi constituído. A constituição do CONAMA é brilhante, você, Yasmin,
Isso. Yasmin já falou da Constituição. Primeiro, eram 96 membros. O Ministério Público tinha representação dos diferentes estados. Eram 23 representantes, tanto de organizações de trabalhadores, como da sociedade civil. As associações, como a SBPC, a de limnologia, tinham assento, voz e voto no CONAMA. Então, esses 96 representantes, membros do CONAMA, foram vigentes desde a Constituição, formalização já, depois com a Constituição Federal e o decreto 99274 de 90, ele definiu uma composição e o funcionamento do CONSEMA. Isso foi importantíssimo, lembro desse período, quando já começaram as resoluções CONAMA, já tinham começado antes. Tanto que nós temos uma resolução CONAMA, a 04 de 1995, onde já se via a preocupação daqueles 300 metros da restinga, porque o Código, à época, florestal, que era de 1965, ele falava de área de preservação permanente para restingas e manguezais e outros que tais, mas na restinga sentia-se falta de uma delimitação. Essa delimitação veio já em 85, com uma resolução CONAMA, a 04/85. Então, não é de hoje que essa inclusão desses 300 metros como a faixa de maior biodiversidade, de maior característica desse ecossistema restinga, já vem desde lá. Isso não é invento, isso é demanda da comunidade científica, demanda dos técnicos que trabalhavam com gestão ambiental. Tanto que a lei vem sempre depois. Primeiro a necessidade, a demanda, aí vem a lei para organizar aquele brainstorming, né? Então, vejam, tem tempo isso, tem um caminhamento, uma construção lenta, bem trabalhada. Em 2002, lembro bem, numa das câmaras técnicas do CONAMA, eu fui convidada para colaborar com os juristas exatamente na resolução 303/2002, que os juristas queriam mais informações sobre restingas e manguezais, quando foi incluído manguezais em toda a sua extensão. E foram mantidos os 300 metros da restinga nessa resolução, porque a lei é grande, é genérica, por isso que ela precisa ser regulamentada. Quando uma lei é regulamentada, vêm os detalhes. E essas resoluções do CONAMA têm essa função, preencher com detalhes as lacunas que são sentidas quando da aplicação das leis. Então, em 2002, eu colaborei com essa Câmara Técnica Jurídica. Então, à época, o Dr. Herman Benjamin era promotor do Ministério Público, hoje em dia ele é ministro do Supremo Tribunal de Justiça. Então, os tempos passam, a gente constrói, dá a mão ao outro. Em 2017, eu estava no Comitê Nacional de Zonas Úmidas, representando uma não governamental, a Rede Manguemar, e o diretor essas siglas todas, diretor de Conservação de Ecossistemas da Secretaria de Biodiversidade e Florestas do MMA, me pediu que eu fizesse um parecer técnico sobre a importância das restingas, porque havia um grupo de imobiliárias, e principalmente do setor da carcinocultura, que queriam revogar as resoluções 302 e 303. Eu fiz o parecer técnico e o MMA levou o parecer técnico porque encampou como do MMA.
foi para a Câmara Técnica, onde havia várias não governamentais, vários outros grupos contrários e favoráveis à revogação. Discutiu-se muito, e, à época, o que é que se tirou como conclusão daquele momento, 2017? O caso era de mérito, não era de legal. Não era um problema de redação da resolução, era de mérito. E, por ser de mérito, precisava manter as duas resoluções. Não puderam ser revogadas. Só que aquele desejo de revogar essas duas resoluções para os grandes empreendimentos imobiliários, marinas, cassinocultura e muitos que tais, hotéis, resorts com pé na areia, continuou aquilo atrapalhando. E eles aproveitaram esse momento de fragilização do nosso arcabouço legal para vir com essa demanda. Só que a seara, o terreno já estava montado, porque foi no ano passado, que dia que eu estou? Isso. No ano passado, em maio do ano passado, o decreto presidencial 9.806/2019, ele alterou o artigo 5º do decreto que tinha feito a composição e o funcionamento do CONAMA, que é o 99274, de 90. Então, em maio de 2019, já se alterou o artigo 5º da Constituição do CONAMA desde 90. Maio de 2019. Sendo que, em abril de 2019, já tinha havido um outro decreto que o 9.759, do dia 11 de abril de 2019, malfadado dia na minha memória, onde foram extintos todos os colegiados, comitês, comissões, grupos, tudo. Então, o Comitê Nacional de Zonas Úmidas, junto com uma série de outros grupos importantíssimos, foram todos revogados, todos extintos. Sabe o que é extinção? Comitê Nacional de Zonas Úmidas, que é o comitê da Convenção de Ramsar no Brasil, foi extinto, com uma canetada, e está extinto. Como também foram extintas aquelas comissões que davam suporte ao Plano Nacional de Contingência. O Plano Nacional de Contingência, também as duas comissões que o sustentavam para a sua articulação haviam já sido extintas em abril. Então, vocês vejam que o buraco é mais embaixo. E hoje em dia, mesmo com a liminar da Rosa Weber, hoje é uma liminar, é um voto liminar, suspendeu a resolução 500, que só foi publicada no 19 de outubro, de uma decisão tomada no 28 de setembro. Estão pegando as malícias, as pegadinhas. Então, você tem uma reunião extraordinária do CONAMA, revoga no dia 28 de setembro. No dia 19 de outubro é que sai no Diário Oficial a revogação. Muito bem, continuando. Agora, nós estamos em cima da doutora Rosa Weber, porque nós já temos representações das não governamentais desde o ano passado, desde setembro do ano passado, quando ficou esse vácuo do CONAMA, que passou a funcionar com dos 96 membros, só 23. E dos 23 membros que representavam a sociedade civil, temos 4. E esses 4 não foram eleitos como era para ser eleito antes. Foi de um bingo, de verdade, com aquelas bolas saindo bolinha de bingo. Então, por um bingo, sorteou-se as representantes
da sociedade civil, que antes eram eleitas pelos seus pares. Houve, dentro dessas 4, uma dificuldade enorme para conseguirem essas 4, porque as boas não governamentais não entraram no bingo, não se inscreveram para o sorteio, sabiam que era maracutaia, certo? O termo legal não é maracutaia, mas é esse que eu tenho. Então, vamos lá. Vejam que no antigo CONAMA tinha até a Comissão de Defesa do Consumidor e Meio Ambiente, Ministério Público Estaduais, Ministério Público Federal. Hoje em dia, o Ministério Público Federal está lá para falar, para olhar, não pode votar. Não tem mais Ministério Público Estadual, não tem, certo? Então, foi construído. Hoje eu ouvi o André Trigueiro falando que era um CONAMA Light, desidratado. Então, eu acho que é um CONAMA que sofreu lipoaspiração e disseram que ficou muito mais ágil, mais flexível. Ficou ágil e flexível, porque faz tudo que seu mestre mandar. Não, as câmaras técnicas não funcionam mais. Não, elas existem, mas não são chamadas. Então, eu vou terminando aqui para dizer a vocês, que eu teria muita coisa, que não podemos aceitar a cada reunião do CONAMA, quer extraordinária, quer ordinária, ter que recorrer ao STF para ele invalidar as resoluções daquela reunião. Nós temos que exigir, mais do que nunca, que a ministra Rosa Weber ponha na ordem do dia e debatam dentro do plenário do Supremo Tribunal Federal essa ilegalidade, inconstitucionalidade, que é essa aberração, essa teratologia do CONAMA. Não é um Comitê Nacional de Meio Ambiente. Não é. Como também não é um Código Florestal, a Lei 12.651 de 2012. Aquilo é um Código Rural. Nós temos um Código Rural e um aborto de CONAMA funcionando. E é com isso que nós temos que buscar uma sustentabilidade dos cidadãos do Brasil. É um problema de cidadania. Eu não tenho partido político, mas a minha política é participar dos grupos, vários grupos eu participo. Eu me sinto como num teatro mambembe. Eu mudo de roupa, sou uma coisa, mudo de roupa, sou outra, mudo de roupa, estou com comunidade na praia, mudo de roupa, estou dando aula de pós-graduação, mudo de roupa, estou em Brasília, mas isso é a gênese do que é a política em si, né? Nós estamos trabalhando em diferentes grupos em busca de goals, em busca de objetivos comuns, né? E não perder os nossos ganhos. Nós estamos comprometendo a nossa maior riqueza, que é a nossa biodiversidade cultural, de espécies, genética, de sustentação, de alimentação. Tudo isso é biodiversidade. A nossa cultura não tem preço. A nossa biodiversidade não tem preço. Biodiversidade também está nos centros urbanos. Então, é isso. Tem muita coisa. Mas vamos lá, vamos ver as perguntas. Obrigada, gente. Muito obrigada pela paciência. É muito bom escutar. É uma aula, assim. Foram poucos minutos, mas é uma aula, né? Mariana, sinta-se à vontade para falar. Opa. Ligou aqui? Acho que sim. Realmente incrível ouvir a professora Yara falar. Eu acho que a minha fala ela vai trazer algumas coisinhas também, já engatando no que ela disse. Então, assim, ficou perfeita a linha histórica. Então, vou começar falando exatamente que para a gente entender, né, essas mudanças, enfim, tudo isso que está acontecendo,
a gente tem que ter também essa visão de panorama, né? Então, eu vou tentar trazer um pouco disso, uma visão um pouco mais ampla, mais totalizante. Então, vamos retomar algumas coisinhas para isso. A primeira que eu queria lembrar a vocês é que uma das primeiras medidas polêmicas do governo, e aí eu tenho que falar desse governo para chegar enfim, nas coisas que a gente quer, né, que eu quero trazer aqui. Uma das primeiras medidas mais polêmicas que teve foi exatamente a extinção do Ministério do Meio Ambiente a partir da sua união com o Ministério da Agricultura, já deixando aí um pouco explícito qual que era o interesse, né, do governo federal atual em relação ao meio ambiente. Só que isso não deu certo, né? Felizmente não deu certo por conta de toda uma pressão, né, nacional e internacional. E, muito bem, continuamos com o Ministério. Entretanto, a saída foi essa. Beleza, o Ministério vai continuar, mas a gente vai se esforçar para fazer um desmonte dele, que é isso que tem sido feito, né? Porque também trazendo alguns dados de abril do ano passado, né? Os dados do ano passado como um todo. Primeiro é que logo em abril a gente já teve um corte aí de 1/4 da Lei Orçamentária Anual para o Ministério do Meio Ambiente, então, corte de verbas já vai delimitar as ações. Depois, em maio, a gente tem aí um corte de 95% do orçamento de políticas destinadas aí ao combate a mudanças climáticas globais, que incluía, por exemplo, criação, manutenção de unidades de conservação e até, surpresa, né, controles de incêndios, por exemplo. Aí também nesse mês de maio, a gente teve essa redução aí das cadeiras do CONAMA, como a professora já explicou. Enfim, vamos seguir então. Quando a gente chega em agosto, a gente teve aquela exoneração massiva dos superintendentes do IBAMA, né? Então a gente tinha ali, das 27 pessoas, foram exoneradas 21, e obviamente substituídas também por pessoas que tivessem algum alinhamento político, né, com esse projeto, do Ministério, enfim, do governo federal. E também foi a mesma época que teve a exoneração ali do Roberto Galvão, né, o ex-diretor do INPE, após trazer os questionamentos em relação aos dados das queimadas na Amazônia. Pois bem, a gente já, esse ano, em questão de assim, pouquíssimos meses, a gente já consegue ver o reflexo dessas políticas. Tanto essa revogação, por exemplo, né, das resoluções do CONAMA, que, felizmente, como já foi falado também, a Rosa Weber, ela, enfim, deu essa controlada por enquanto, né, que a gente não sabe o que vai ser mudado e que projeto vai ser colocado nessa mesma proposta em algum momento do futuro. Mas a gente está vendo aí a situação dramática do Pantanal, né, com uma queima simplesmente do bioma que era o mais preservado do nosso país até então. Já foi aí uma destruição de 23% do Pantanal, que é, enfim, uma história muito triste. A gente teve aí também, né, até agosto desse ano, a gente teve aí a liberação de um número massivo de agroquímicos, né, dos agrotóxicos, que é, inclusive, o maior número desde há 15 anos, né, então a gente está aí ultrapassando recordes de liberação desses compostos, e sendo que deles, eu encontrei aqui um número, né, que fala que apenas 30% deles, 30% deles são considerados extremamente tóxicos, então eles estão sendo liberados, inclusive alguns que são proibidos em outros países estão sendo usados aqui. A isso tudo que eu falei, só para a gente ter esse panorama, para que eu possa evidenciar, acho que 3 pontos fundamentais para a gente conseguir entender, afinal, por que é que isso está acontecendo, né? Então, a síntese aqui que eu coloco para a gente conversar daí depois também. A primeira, que é o fortalecimento de uma política ambiental, neste momento, né, e também societária, que primazia interesses individuais acima dos coletivos, né? E no caso do nosso país, neste momento, a gente está falando de uma disputa violenta pela propriedade privada do território, né, da terra. Então, de quem será aquela terra, o que será utilizada dela? Essa é a disputa que a gente tem em toda a nossa nação. Aí, segundo, eu coloco aqui o desprezo total que se mostra pela participação popular nas tomadas de decisão, né? Então, a gente está tendo uma redução drástica das instâncias democráticas do Estado, e aí aqui eu coloco um parênteses, né?
mas está tudo dentro do que o Estado pode fazer, então isso já é um tema que a gente pode conversar muito. E o terceiro ponto que é isso, a gente está vendo políticas que são basicamente políticas de morte, né? Seja política morte de gente, como a gente está vendo com a situação da pandemia, seja de animais, seja de plantas, de micro-organismos, enfim, da biodiversidade, do ecossistema como um todo, né? E é uma política, inclusive, de não fazer políticas, né? Então, limita os espaços de tomada de decisão e não toma políticas, e aí os problemas que a gente tem, eles vão se intensificar, evidentemente. E aí, por que eu trago tudo isso, né? Eu acho que é muito importante a gente poder falar de algumas coisas, né? Então, acho que uma delas é que tem muitas pessoas, alguns movimentos, enfim, que a gente está num estudo aí de falar quanto disso tem alguma relação com o fascismo, né? E, de fato, a gente está vendo características fasticizantes, muito preocupantes, né, da nossa sociedade e a nível de mundo também. Mas eu acho que a gente não pode caracterizar dessa forma ainda, né? Ainda está tudo dentro do que é o permitido, digamos assim. Mas, o que a gente tem que fazer essa análise com toda certeza, ao meu ver, né? É perceber como tudo isso só está demonstrando o avanço das contradições exatamente daquele termo luta de classes, que a gente às vezes enfim, tem dificuldade de colocar ele, mas eu acho fundamental porque é isso, tem o interesse de alguém e é na dinâmica desses interesses que a gente está vendo esse avançar, né? E esse avançar desses interesses privados, enfim, em relação à terra e tudo mais, ele vem exatamente, né, como resposta do que nós tivemos nos últimos anos, né? Que a gente teve isso que seria um alívio democrático, que a gente falou, poxa, finalmente a gente conseguiu avançar em tanta coisa, só que isso, né, como eu disse, está numa dinâmica de interesses aqui. E isso acabou afetando muito a burguesia nacional e os seus representantes também, né? Não são só essas figuras, mas também aqueles que dialogam com esses interesses que não são imediatamente da população. Enfim, essa burguesia toda, ela está agora exigindo com juros. E os juros, nesse caso, é exatamente isso, medidas extremamente autoritárias, medidas neoliberais, quanto mais privatizar, melhor, é uma lógica mais ou menos dessa, né? E, paralelamente, a gente teve todo um processo aí de enfraquecimento das organizações, dessa movimentação dos trabalhadores, que foi, inclusive, o que a gente conseguiu chegar aí na Constituição de 88, né? Se a gente comparar toda a movimentação popular naquele momento e o que tem agora, hoje, enfim, aconteceram diversas coisas na nossa política e passou, né? Então, a gente tem algumas coisas importantes para falar em relação a isso, porque eu acho que é importante a gente trazer esse histórico todo, para que daí a gente possa falar muito bem o que a gente faz agora, né? Porque senão também não adianta a gente ter acesso a uma série de informações e depois a gente simplesmente ficar desanimado, achar que não tem nada que a gente possa fazer para mudar. Eu sou da linha que a gente tem e temos que nos movimentar, né? E aí, para isso, tem até uma frase do próprio Lenin, ali num livro clássico dele, que chama exatamente Que Fazer, em que ele fala, não existe teoria, sem a teoria revolucionária, não existe movimento revolucionário. Então, para isso eu trago duas outras questões aqui para a gente pensar, para já ir encerrando a minha fala, que a gente precisa retomar enquanto teorias, de fato, em todas as áreas. Por isso que eu acho até muito legal eu poder estar aqui, né? Estou nesse momento pesquisando a questão da educação, só que acho que as áreas das ciências naturais, a gente tem muito que aprofundar nesses debates. Então, vamos lá. O primeiro deles é exatamente de compreender o Brasil como um país de capitalismo dependente. É um conceito aí, né, do Rui Mauro Marini, que exatamente ele chama, né, tem um texto dele que chama Dialética da Dependência, e que ele fala exatamente da posição dos países, uma posição de relação entre os países na divisão internacional do trabalho. No caso do Brasil, é como se o nosso papel fosse esse mesmo de ser um grande fazendão, o produtor de commodities. E isso é fundamental porque é esse objetivo do país
que delimita todo o avanço da ciência, todo o avanço das políticas públicas, das políticas sociais, tá certo? E como a burguesia nacional, ela não tem interesse em mudar essa característica, porque afinal de contas, ela está conseguindo ter a sua taxa ali de lucro, mesmo que parte disso seja, enfim, seja, eu esqueci o nome, enfim, vá para outros países, né? Ainda assim ela não tem esse interesse de desenvolver o próprio país. Então é como se fosse tudo meio atravancado. A gente consegue alguns avanços e aí é isso que a professora falou também. Numa única canetada a gente tem retrocessos de anos. Daí a gente tenta de novo, pode, né, retrocesso de anos. E parece que é aquela coisa que não caminha, que não chega no desenvolvimento que a gente quer, mas é isso, é entender que exatamente que isso se dá numa relação entre os países, entre os papéis dentro do mundo. E aí, eu acho que é muito importante a gente entender isso, porque é como se a gente visse a nossa sociedade, a gente, enquanto sociedade, não consegue se vislumbrar para daqui 50 anos. Né? Eu pergunto para vocês se vocês conseguem conceber o que vai ser a sociedade brasileira daqui esse tempo, daqui 50 anos. A gente não consegue ter essa dimensão, e a gente está tão distante desse poder político que a gente não tem essa dimensão mesmo, né? A gente no máximo consegue imaginar ali 4, 8 anos, mas fazer essa planificação coletiva do futuro da nossa nação é o que a gente precisa. E aí eu chego nesse segundo ponto, que é exatamente da urgência que nós temos nesse momento, que fica cada vez mais explícito. Nós temos uma perspectiva que traga essa questão assim, revolucionária, de mudanças, para que a gente entender exatamente que política, ela não é essencialmente apenas a política institucional, embora a gente tenha que fazer essas disputas também, né? Mas entender exatamente a política além disso, né? Ela não vai ser os nossos problemas estruturais, aquilo que está já há anos na nossa história, não vai ser resolvido por um mero diálogo com essa burguesia, né, que a gente chama daí dessa conciliação de classes. Também não dá para achar que isso é uma questão moral, então falar que determinada pessoa é ruim, determinado outro é bom, porque a gente tem que ter uma visão mais ampla, de projeto de sociedade, porque senão a gente pode achar que o nosso problema é, por exemplo, o Ricardo Salles, a gente tira ele, entra outra pessoa lá, que vai dar continuidade ao mesmo projeto. Então a gente tem que tirar também essa responsabilidade unicamente do indivíduo e enxergar o projeto de sociedade que está posto. E aí, para isso, e aí realmente encerrando, portanto, né, acho que a mudança real, a mudança duradoura que a gente precisa, ela não vai vir necessariamente de cima, né? Ela tem que ser mesmo a partir de nós, a partir dessa nossa organização, exatamente como a professora disse, das instâncias a que nos cabe, né? Das nossas organizações no nosso cotidiano, né? Então, se eu estou falando, o que a gente chama daí, desculpa, eu estava pulando o nome, mas o que a gente chama aí de poder popular, que é exatamente o quê? Dos nossos espaços de socialização, a gente fazer essa organização entre nós que ali estamos, né? Então, por exemplo, se eu estou falando da minha escola, é a agremiação esse espaço. Se eu estou falando da universidade, são os espaços de movimento estudantil, centro acadêmico, representação discente. Se eu estou falando do meu bairro, eu estou falando então de associação de bairro, de coletivo, de movimento social. Se eu estou falando do trabalho, é o sindicato. Se todos eles são importantes, mas eu sinto que preciso de uma coisa ainda mais ampla, daí o partido político ele entra como essa visão mais ampla. Tá? Isso é o que o Paulo Freire chamava por esperançar, né? Que não é sentar e esperar que o futuro seja diferente, mas, pelo contrário, é arregaçar as mangas e criar essas estruturas que são necessárias para que a gente tenha força política para conseguir colocar esse nosso projeto societário, né, todos os nossos interesses na ordem do dia. E eu acho que, por enquanto, é essa a fala, então agradeço aqui e vamos às perguntas. Muito interessante a forma com que vocês duas abordaram o tema, de certa forma diferentes, porém iguais, né?
E aí agora vamos às perguntas. Para quem não viu o chat ainda, as perguntas estão sendo feitas no Slido, as mais votadas vão ser feitas às convidadas. E aí a gente deixa uns 3 a 5 minutos para vocês responderem. Se precisar de mais, sintam-se livres para finalizar, demorar um pouco mais, enfim. A primeira pergunta é do André Luiz Braga, doutorando em Geografia na Universidade Federal do Ceará. Ele gostaria de saber das explanadoras como vocês veem o Brasil com todo esse cenário de desmonte a médio prazo. É possível reverter esses retrocessos? E como? Yara, pode começar. Muito bem. Eu tenho que, como cidadã, certo? Como mãe, como avó e como professora, eu tenho que acreditar que sim, nós podemos não é consertar, é voltar a ter o nosso horizonte de construção. É algo assim. Eu tenho que ter. Isso é esperança, é o tal esperançar, né? E o que eu vejo é que há um grupo muito grande, felizmente, nos diferentes grupos sociais, com suas diferentes formas de pensar e de entender, desde o conhecimento empírico até o conhecimento dito científico ou acadêmico, há muitos grupos sensibilizados e com essa vontade de voltar a ter uma certa tranquilidade no contexto dessa sustentabilidade, que é um termo meio dúbio, mas se construiu tanto, desde 92, houve todo um enfoque na tal da sustentabilidade, sustentável e etc. Quando nós conseguimos mais ou menos digerir isso e dar um jeitinho, cada um teve o seu entendimento e achou legal, porque isso é qualitativo, né? Econômico, crescimento é quantitativo. Para alguém ganhar, muitos perdem. Mas o desenvolvimento sustentável é no qualitativo, é um acerto, todos ganham, é um ganha-ganha, não é um perde-ganha. Então, eu vi aqui a complementação da pergunta do André Luiz, quando ele fala da carcinocultura, que recebeu agora uma proposta de muito recurso para ser feito, e que manguezais e restingas seriam mais ainda prejudicados ou impactados. Mas eu vejo, no caso da carcinocultura, não é tanto o ecossistema manguezal, é o ecossistema humano, é a parte da sociedade, é toda a cultura do pescador, da marisqueira, do catador de caranguejo, é tudo isso que está em jogo. Porque a carcinocultura chega, ela transforma uma área de manguezal numa área de piscinas camaroneiras para a criação do camarão. Ao derrubar as árvores e revolver o terreno do mangue, está eliminando o metano que estava lá fixado e arquivado. Então, o CO2 que foi usado para a construção da estrutura da cobertura vegetal chegou até o sedimento, um grande estoque de carbono nas áreas de manguezal, é dos mais eficientes dentre as florestas tropicais. Quando você derruba o mangue e revolve aquele terreno, o que é disponibilizado é metano, que é muito mais prejudicial aos gases de efeito estufa, à nossa atmosfera terrestre, muito mais do que o CO2. Então, nós temos, um prejuízo social, porque as carcinoculturas não empregam gente,
eles usam boias frias para despesca, no máximo você tem 3 despescas no Nordeste, então os boias frias não têm carteira assinada, não usam máscara, usam metabisulfito para o camarão não ficar preto, não usam proteção nenhuma, tem problemas de pulmão terríveis, as mãos. Então, é um desajuste social muito grande. Então, o empreendimento carcinocultura, e o dinheiro não fica lá, nesses municípios. Um estudante meu, 1980 até 2000, usou o IDH de 90, o IDH de 2000, e fez o índice de desenvolvimento humano para esses municípios do Ceará, com grandes empreendimentos de carcinocultura. Não mudaram um númerozinho depois das 2 casas decimais. O dinheiro não fica lá. Esse dinheiro vai para contas externas. Então, esse grupo tem dinheiro do BNDES, tem do Banco do Brasil, da Caixa Econômica. Agora, pelo que ele está dizendo, tem uma série de aberturas, né? De possibilidades de empréstimos. Esses empréstimos, depois declaram que deu peste no camarão, deu um fungo, aí eu não posso pagar, e considerando, por base, manguezais e restingas são áreas de preservação permanente, constituem zona costeira, que é patrimônio nacional, pela Constituição Federal. Então, eles estão usando de grátis um terreno que é de todos nós, é patrimônio nacional. Nós vamos enfrentar cada vez mais, porque já estamos enfrentando, aumento do nível médio relativo do mar, fortes eventos extremos cada vez mais recorrentes e mais fortes. Então, essas comunidades diretamente expostas à zona costeira, são elas que estão pagando vamos dizer, é como um dízimo muito alto, certo? Não estou mais preocupada com a folha do mangue, que é fantástica, faz uma fotossíntese, não sei como, tem um estômago, não sei das quantas. Mas a vida não é só isso. A vida é esse conjunto. Nós não vamos ter uma zona costeira forte ou um país com orgulho próprio se nós estamos delapidando, puxando o tapete, e é tudo na calada. Não tem debates, não tem discussões. Passo. Mariana, precisa que repita a pergunta? Tá tranquilo? Tá tranquilo que foi essa daqui que estava escrita, né? Enfim, dessa questão meio prazo, né? Do médio prazo do desmonte. Eu acho essa uma pergunta muito importante, e aí eu coloco algumas coisas, né? Eu acho que o desmonte que a gente está vendo agora, ele é mais o desfecho do que nós vivenciamos na história, e o que vai ser dele vai depender também dessa nossa organização. Eu acho que, respondendo de uma maneira simples, é isso. Agora vamos desenvolver isso. Primeira coisa, né? Eu acho que quando a gente olha um pouco para o passado, quando eu falei dessa questão toda da reestruturação dessa burguesia, falar isso parece tudo muito abstrato, mas se a gente voltar lá em 2013, é o momento em que começa a se ter algumas movimentações em que a gente, né, acho que quem lembra, consegue ver que ali já começa a ter uma certa ruptura dos interesses que até então estavam bem acomodados, e isso tudo, todo esse processo, ele se consuma efetivamente quando a gente chega em 2016, com o impeachment da Dilma, né? Com esse momento, é um momento, assim, crucial de virada, porque é a partir disso que a gente começa a ver uma série de políticas para serem implementadas com urgência. Então, coisas que estavam em andamento por anos, de repente são implementadas sem revisão, sem questionar, e, enfim, implementadas por anos, né? Vide, por exemplo, que foi aí a reforma do ensino médio, por exemplo, que era algo que estava há anos sendo discutida, e foi implementada numa versão anterior da que a própria pessoa que estava propondo a
a lei, enfim, já tinha reformulado, né, com melhorias, tudo mais, enfim, foi aprovada. A gente teve aí, por exemplo, a emenda constitucional 95, que delimita os gastos públicos por 20 anos, né? Então, assim, é uma aceleração desse processo todo de temos que controlar determinadas coisas ali, e aí se usa o argumento de que, porque tem muitos gastos, a gente precisa controlar, só que o desenvolvimento da sociedade está onde aí? Né? Só fala todo o tempo em controle, aí coloca algumas questões técnicas aqui e ali, mas e o desenvolvimento da sociedade parece que fica esquecido. E aí eu falo isso por quê? Porque esse desmonte atual, ele tem um papel importante nesse sentido de acelerar essas mudanças para além de apenas quem a faz. Então, se a gente está falando, por exemplo, agora do Bolsonaro, né, o governo federal atual, Bolsonaro, Mourão, no caso, o Salles, as mudanças que eles fazem, elas são muito além de eles próprios. E aí por isso que eu falei também da gente ter esse cuidado com personificar determinadas questões, porque vamos pensar, por exemplo, na questão do que está acontecendo no Pantanal. Né? As mudanças ambientais não tem como elas serem alteradas 2 vezes, basta a destruição uma única vez. Então, é uma única vez que entra algum governo que faça mudanças cruciais nesse nível de disputa que eu falei dos territórios e tudo mais, é uma vez só. Daí, depois disso, só se mantém. Né? Então, eu acho que é mais ou menos essa a resposta. Eu acredito que é possível, e é mais que possível, necessário, urgente, para ontem, que a gente tem que, enfim, reverter todos esses retrocessos. Né? Só que isso não vai ser feito se a gente apenas sentar aqui e falar, será que em 2022 as coisas vão mudar? Só isso não é suficiente. Né? A gente, é o que eu falei, arregaçar as mangas. E eu também não estou falando de nenhuma coisa assim a nível de politização que seja super fora da realidade. Eu estou falando, por exemplo, de eventos como esse que a gente está aqui fazendo hoje, né? Então, o pessoal do centro acadêmico identificou um problema fundamental para se discutir, fez os convites às pessoas, a gente está aqui, vai deixar isso disponível pela internet depois. É esse tipo de movimentação que é fundamental e que às vezes a gente, na nossa própria realidade, né, a gente acaba desprezando um pouco isso. Falar, nossa, mas eu tô aqui na universidade, a gente tá, enfim, tenho as minhas coisas, tenho minha pesquisa, não tenho tempo para participar do centro acadêmico, não tenho tempo para ser representante discente no meu departamento. E nisso, a gente vai perdendo esses espaços em que a gente também vai se fortalecendo, né? A gente consegue enxergar as contradições de interesse, mesmo esse entre alunos e professores dentro de uma mesma universidade. Os interesses, às vezes, eles conflitam também. Então, quando a gente se exima de participar desses espaços, vão ser passadas coisas que vão afetar o nosso cotidiano, né? Então, é importante que a gente esteja já nesses espaços, né, conseguindo contribuir também, discutindo, às vezes tendo algum embate, que ele faz parte, tá tudo bem dele existir, né, mas que a gente vai tendo aos poucos essa visão cada vez mais ampla e, enfim, a gente vai se afundando nos estudos, né, eu acho que isso também é muito importante para que a gente consiga ter essa visão bem ampla do que está acontecendo, que é muito difícil, né, estou aqui falando, mas estou estudando, assim como todos vocês também. Eu acho que é isso mesmo, encerro. Muito interessante também as respostas das perguntas, com algumas falas que caem muito bem no IO, assim. Então, a pergunta mais votada agora é: qual o provável futuro desses ataques ao meio ambiente no Brasil? São questões que levariam muito tempo até chegar no limite para terem mais atenção? Então, Yara, pode começar. O microfone está desligado. Não vai levar tempo para aparecerem as respostas a essas políticas, né, de desgoverno. Nós já estamos ouvindo do comércio internacional os sinais
de que não está indo direito. Nossos compradores mais tradicionais já estão questionando a origem dos nossos produtos. Então, eu estou, já não é que estou chegando agora à conclusão, nesse momento que nós estamos, nós precisamos ativar também os radicais externos, aceitar escrever em inglês, dar entrevista. Eu dei entrevista para a Deutsche Welle, que é uma das forças da Europa de notícias, de noticiários da Alemanha, que vão para muitos países. Dei entrevista para uma revista americana de ecoambiente. Então, são momentos que nós precisamos usar de todos os ferramentas e de todas as linguagens. É lógico que para uma revista de ecoambientalistas do hemisfério norte, você tem que falar com uma linguagem absoluta para se manter técnico. É bastante difícil. Para a Deutsche Welle, a jornalista brasileira, porque o do outro era um americano, que tinha uma... porque para o hemisfério norte, Manguezal, Restinga, essa zona costeira, é uma coisa diferente. A nossa ligação cidadã da zona costeira, vocês que são da oceanografia, mesmo sendo eu sei que na nossa oceanografia do IO tem gente do Mato Grosso, de Minas Gerais e tal, mas já tem um contato diferente, tem com essa salsugem, já são meio salinizados, dá para entender essa conectividade entre a terra e o mar, e ali é tudo misturado, junto e misturado, não são coisas compartimentadas. Explicar isso para alguém do hemisfério norte e do que é uma área de preservação permanente, além de a lei proteger, e ainda diz que é de preservação permanente. Ora, é protegido ou não é protegido? Agora, é protegido e de preservação permanente, como que fica? Então, quando você tem que explicar tudo isso, você vê que nós temos uma deficiência de argumentação em todos os níveis. Então, quando eu converso com amigos aqui do condomínio onde eu moro, eu já sei a linguagem que eu tenho que usar. Se eu for usar Rho, Sigma e Teta, eles ainda fazem assim, vai embora, porque não dá, certo? Então, nós temos que ter uma linguagem... O microfone fechou. Aí eu paro. E olha que eu sou de descendência alemã, o meu novelo é do marido, mas não pega no gênio. Eu falo com as mãos. Não, mas é que a gente vai ficando assim. Então eu vejo que a resposta já está aí, os impactos já estão aí, os prejuízos socioeconômicos vão ser imensos. Os prejuízos ecológicos, muitos deles, não dá para voltar atrás. Uma floresta amazônica, mais um pouco, chega no ponto do não retorno. Nós vamos ter uma estepe, nós vamos ter um cerrado, onde é a Amazônia hoje em dia. Então, eu estava assistindo hoje uma palestra belíssima sobre a Caatinga. Então, a Caatinga alterada vira um desertão de terra rachada. Não tem retorno. Então, na hora que você chega no ponto do não retorno, fiquei sabendo hoje cedo, o Sesc Pantanal, que é uma unidade de conservação particular, o Sesc Pantanal foi queimado 80%. Onças morreram várias. Onças morreram. E onça corre. O secretário da Pesca, que disse peixe sabe fugir do óleo, sabe não. Sabe não. Peixe não sabe fugir do óleo. Homem não sabe fugir do óleo. A onça não sabe fugir do fogo. Então, tudo isso já está vindo. Já veio, já chegou. Só está ficando maior. E isso é um monstro. É um monstro. Nós temos um sinistro do meio ambiente. Nós não temos ministro, nós temos um sinistro.
que está fazendo jus ao nome. Temos monstros acontecendo, que os nossos jovens, minha neta tem 11 anos, ela está preocupada. Ela e os coleguinhas do colégio estão preocupados. Ela fez um trabalho de biologia marinha, era o 6º ano, onde ela viu que as focas estavam ficando presas em redes, as tartarugas presas em redes. Mas, vó, é assim mesmo? Eu digo, é isso aí. Não estão inventando, filha. Então, o futuro já chegou. O futuro já chegou. Vai com muita sede ao pote, ou come quente, ou come frio. Mariana, acho que pode ir. Ok. Acho que muito bom a fala da Yara. Eu vou no mesmo sentido. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo, ele é muito importante, mas acho que colocando também de novo, né? Ele é um desfecho nesse caso, quando a gente está falando de todos esses ataques ao meio ambiente, a gente tem que ver essa questão que eu falei, da questão da dependência do país e de uma história muito mais ampla, né, que pode remeter aí 200, 300 anos atrás, desde quando teve as revoluções industriais e como que isso está se intensificando. Então, acho que um detalhe aqui quando fala, né, qual que é o futuro dos ataques? Assim, eu tenho a minha religião, mas eu não sou futuróloga, né? Eu não vou aqui colocar uma bola de cristal para saber o que vai ser. Eu, olhando o que nós temos agora, posso dar algumas suposições do que pode vir a acontecer se acontecer, seguir tudo da forma que está. Né? E por isso que eu falei que a nossa organização, a nossa mobilização é fundamental para impedir isso. Né? Então, por exemplo, a Yara já colocou muito bem, quando a gente está falando das questões, por exemplo, da Amazônia, na verdade, dos nossos ecossistemas como um todo no nosso país, é isso, né? Se não tem, enfim, se deixar dessa forma que está sendo feita, as queimadas, enfim, desmatamento e tudo mais, vira um deserto, né? A Amazônia vira um deserto. Aqui, olha só a nossa história aqui na nossa região sudeste, por exemplo. Né? Já não tem mais muito como desmatar, por quê? Porque já foi tudo desmatado. Simples assim. E ainda com alguns projetos muito importantes de reflorestamento, por exemplo, a gente conseguiu resgatar aí, acho que 2%. Né? A gente hoje tem 12%, se eu não me engano, da nossa mata original, nessa nossa região. E aí que essa questão que eu falei que é mais amplo. Por quê? Vamos voltar, por exemplo, aqui na nossa região sudeste. Por que se desmatou aqui lá em 1850 e aí veio 1900 e pouquinho? Porque existia o interesse da produção de café, né? Tinha o café, teve ali todos os ciclos econômicos, né? O café, a cana-de-açúcar, tudo isso era então uma expansão, não é? Uma expansão aí na nível da agricultura que teve reflexo no meio ambiente. Gente, o que a gente está vivendo hoje na pressão, toda a pressão que está sofrendo a Amazônia, por exemplo, o Pantanal também, o Cerrado? É exatamente a mesma coisa, é o mesmo projeto. Né? A diferença é que agora, ao invés de a gente plantar café, o interesse é a gente plantar soja, né? Enfim, depois que o solo já estiver completamente destruído, até antes, na verdade, né? Primeiro você desmata, deixa secar, daí coloca o gado. Depois que o gado passou um tempo, você coloca a soja, exporta a soja e acabou. É esse o ciclo. Não existe nenhum interesse em fazer uma coisa que retorne de alguma forma para o país. E mesmo quando a gente pensa na questão do gado, por exemplo, tem professores na Exalc, eu lembro que eu cheguei a fazer aula com eles, que eles falavam que, assim, o que nós temos no país, a gente pode, com a quantidade que a gente já tem de terra para gado, a gente já pode aumentar a quantidade de gado sem desmatar uma única árvore nesse país. A gente já pode fazer isso. Simplesmente é uma questão de fazer o solo ali ser mais produtivo, então ter mais gado, por exemplo, por área. Esse é o tipo de coisa que já se tem o conhecimento científico, já tem as pesquisas, a gente já tem essas informações. Agora, a questão é essa, né? O encontro entre o nosso avanço científico, que é gigantesco, e a política, que parece que são coisas que não se encontram.
né? E que quando a gente consegue encontrar, aí a gente tem os avanços, né? Então, eu acredito que vai nesse sentido mesmo, como eu falei aqui, de que o limite ele já está também, eu vou bem no que a Yara falou, a gente já está nesse limite, se a gente olhar, por exemplo, a seca que teve em, acho que 2014, se eu não me engano, foi uma coisa devastadora, né? E teve reflexo, tem algumas pesquisas disso, teve reflexo de todos os processos aí da mudança do Código Florestal e daí por diante, né? Então, enfim, em suma é isso, é urgente, né? É realmente muito urgente. A gente está falando de 10, 20, 30 anos daqui para frente, a gente precisa pautar tudo isso. Encerro. Muito, muito bom. A próxima pergunta, também anônima, o que as pessoas dentro das universidades podem fazer para contribuir e barrar tantos ataques ao meio ambiente? Yara, pode começar. Precisa que repete? O microfone está desligado. Vou Percebeu repetir, melhor a pergunta. a pergunta. O que as pessoas dentro das universidades podem fazer para contribuir e barrar tantos ataques ao meio ambiente? Formação de recursos humanos em todos os níveis. Dentro das universidades, nós temos vários tipos de participantes dessa comunidade. Nós temos o pessoal da administração, nós temos o pessoal da segurança, nós temos o pessoal da cantina, nós temos os técnicos dos vários níveis, temos docentes das mais diferentes cabeças. Então, nós temos... aí é responsabilidade, eu não chamo obrigação, responsabilidade de cada um dentro desses seus compartimentos, vocês como alunos de graduação, os colegas da pós-graduação, o pessoal do pós-doc, os docentes, os mais recentes, os mais antigos, as secretarias de departamento, todos têm uma função, todos têm responsabilidade nessa compartimentação dos conhecimentos, porque quem trabalha numa unidade de ensino, numa universidade particular ou pública, ele já está com um contato com um grupo da sociedade bem mais definido do que o grupo com o qual ele vai ao jogo de futebol, ou ele vai à igreja, ou ele vai numa festinha de aniversário. Então, todos os que participam, essa grande família que está dentro de uma unidade de ensino, em qualquer universidade ou em qualquer faculdade, ele é responsável por trocar seus entendimentos. Em qualquer momento, está tomando um cafezinho, está ajudando a carregar uma sacola pesada, está tirando alguma coisa do carro, sempre tem uma palavra. Então, nós somos, que nem o Pequeno Príncipe, eternamente responsáveis por aquilo que cativamos. E o professor tem que cativar o aluno, tem que ser interessante para o aluno. O professor que não quiser dar um jeitinho de cativar o aluno, ele deve fazer outra coisa, ele pode escrever livro, ele pode fazer palestras cobradas, certo? Mas esse trabalho que é da função do professor, tem professor que nunca colou grau, vamos dizer, tem o professor pescador, o professor marisqueira, tem o professor que está trabalhando na cantina, todos estão ensinando alguma coisa, e quando você está num ambiente mais universitário, os entendimentos são diferentes também. E tem que estar disposto a aceitar os contrários. Tem que estar satisfeito. E não é para brigar. Porque se você brigar é porque você não tem argumento. Você tem que usar dos seus argumentos para tentar passar adiante aquilo que você acredita. E o outro está fazendo mesmo. O outro está, cada um quer vender seu peixe. E é daí que cresce. Esse é o nosso crescimento.
Esse talvez seja a resposta. Nós temos que crescer com os debates, com as trocas de informação. Não devemos ficar encapsulados. Cada um no seu quadrado não dá certo. Mariana, pode. Ah, legal. Eu acho que eu já dei algumas dicas aí dessa resposta, né? Eu acho que, em geral, eu colocaria aí em dois caminhos principais. Um deles é o trabalho efetivamente científico, né? O trabalho enquanto pesquisador em relação às áreas do meio ambiente. Então, a gente fazer essas pesquisas para que a gente identifique, por exemplo, quais argumentos são utilizados, e a partir disso a gente desenvolve, né, por exemplo, contrários, ou então, enfim, argumentos gerais para justificar esses tipos de ataques. A gente tem que identificar isso, e aí também fazer nossas pesquisas para contra-argumentar isso. É fundamental aí a gente ter um debate também a nível de ideias, né? E não só de ideias na nossa cabeça, mas de ideias científicas, né? De ideias com os dados, com uma forma de materialidade daquilo. Então, não que a gente se limite ali em fazer as nossas pesquisas, a gente publica na revista, a gente tem um currículo lindo, só que isso não se manifesta em nada na prática, né? Então, eu acho que esse diálogo, na verdade, com a nossa realidade e como uma forma de entender as nossas pesquisas como algo para resolver esses problemas da realidade, isso eu acho que é fundamental aí o papel das universidades, né? E o segundo é o que eu falei já em relação à participação, à mobilização estudantil nas instâncias que forem, enfim, que couberem, né, as disputas até ali, as lutas por permanência estudantil. Então, e por que eu falo isso? Porque eu acho que é nesse segundo ponto que a gente consegue entender que nós somos nós enquanto sociedade, né? A gente não existe sozinho. Então, não é só eu vou fazer aqui a minha graduação, daí eu vou sair, vou conseguir um emprego e pronto, acabou. Né? Eu acho que essa mentalidade ela é muito limitada e eu acho que ela atrapalha de fato a nossa compreensão mais ampla, né? Então, eu acho que quando a gente tem essa visão um pouco maior no coletivo, a gente consegue até orientar a nossa energia, né? O nosso acordar, poxa, o que eu tenho que fazer hoje? Parte disso a gente direciona para essa luta coletiva também. E eu acho que isso é muito bom, né? Ele traz essa noção de que eu existo além de mim mesmo, né? Enfim, o que eu faço também tem reflexos além de mim mesmo, né? Além da minha própria existência. Eu acho que isso é até bom ali a um ponto de vista subjetivo, sabe? De encontrar um propósito do existir. Que eu acho que essa é uma coisa muito forte, não sei se é para todo mundo, né? Daí vocês também podem falar, mas eu acho que é muito forte no que a gente tem hoje, enquanto falando aí da juventude, né? A juventude universitária e tudo mais, que a gente meio que tá fazendo a graduação e a gente fala, beleza, e daí? Né? E nesse momento ainda, parece que a nossa perspectiva de ter até um trabalho parece que se delimita, né? Então a gente está fazendo a graduação, a gente fala, meu Deus do céu, o que vai ser no ano que vem depois que eu me formar? O que vai ser depois quando eu terminar minha pós-graduação? Eu não tenho um tipo de trabalho, eu não tenho um espaço que eu possa ocupar. Ou seja, eu e o próprio Estado gastou assim um dinheiro, digamos assim, gastou, né? Enfim, a gente se preparou por anos e anos para realizar um determinado trabalho que não cabe nessa sociedade, né? Então, acho que e quando a gente percebe essa contradição, a gente vê que de fato tem algo que não está se encaixando, né? Tem questões mais amplas, eu acho que é isso, né? Quando a gente consegue enxergar a contradição da realidade, a gente vê que as questões que a gente tem que trabalhar, elas são mais amplas, né? Então, eu acho que é mais ou menos esses dois caminhos os que eu acho que responde essa pergunta, e se não responder, daí vocês podem fazer ela de novo também. A conversa está muito boa, mas a gente vai fazer essa última pergunta para finalizar e depois considerações finais. A última pergunta, que acho que vai ser ótima para vocês duas, já que vocês estão trabalhando com educação popular, como trazer esse interesse e conscientização da população para auxiliar no combate a essas políticas?
Ah, sou eu, né? Isso. Primeira coisa, você tem que mostrar que você acredita no que você está falando. Fala mostrando que você acredita no que você está querendo passar adiante. Se você falar como se estivesse lendo um livro, não vai engajar ninguém, não vai conseguir nenhuma parceria. Então, se você quer vibrar, vibra. Se você quer chorar, chore. Mas você tem que viver aquilo que você está passando. E dependendo da faixa etária, você tem que mudar a sua maneira de se dirigir a esse grupo. Dependendo da maturidade do grupo, você pode trabalhar em algo mais mecânico, para que eles sintam mais. Então, nos alunos de grupo etário, até uns 10 anos, hoje em dia 10 anos já é adolescente, não, mas até uns 12 anos são mais mecanicistas, são atraídos por coisas que eles possam manusear. Depois, a próxima faixa, que aí é a faixa com todos os hormônios transbordando, você tem que fazer uso dessas vivências hormonais deles e fazer comparações, analogias com coisas que eles já estão experimentando, para que eles acreditem que você já passou por aquilo. Então, o professor tem que mostrar que ele é um ser igual àquele que está sentado ali na frente dele. O professor, por isso que o professor tem que se vestir adequadamente, não deve de sandália, não deve de roupa muito curta, não deve ir com o colo muito descoberto, não deve ir pintado como se fosse para uma noitada, porque o interior do professor que está dando aula não é a capa externa. Eu lembro quando eu comecei, eu sou carioca, e quando eu comecei a dar aula em colégio do estado, meu sotaque carioca era tremendo. Era tremendo. E eu percebia os alunos chiando, né? Os rios, os não sei o quê. Tinha momentos que eles estavam totalmente derivados da aula, porque estavam se preocupando com o sotaque, meu sotaque. Então, eu tive que me preocupar assim, alucinadamente, primeiro com o glossário mais adequado. Quais eram os termos que em São Paulo não eram iguais aos do Rio de Janeiro, porque eu não podia tirar a atenção deles do que eu pretendia. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Mostrar que você está convencido do que você está falando. E mostrar que você sabe o que você está falando. Não ouviu dizer. Se não souber, importantíssimo, diga, não sei, na próxima aula eu trago. Isso eu não sei. Na próxima aula eu conto para vocês. E traga na próxima aula. Traga a resposta na próxima aula. Então, para mim é empatia. Ponto, achei o termo. Você arrebanha alunos e amigos e os vendedores, a loja de sorvete, no supermercado, a caixeira, a caixa, com empatia. Ponto. Fica à vontade, Mariana. Ok, agora é só para responder, né? As considerações finais são depois, né? Ok. Eu acho que essa é a pergunta do R$1 milhão, né? Essa é a pergunta que quando a gente responder, nossos problemas já estarão resolvidos. Eu acho que é o seguinte, respondendo agora, né, com mais seriedade. Acho que algumas coisas, né, que eu penso aqui. A primeira, como trazer esse interesse? Bem, não existe uma fórmula. E eu acho que não adianta a gente querer criar uma fórmula também. Por quê? A gente vive num país
extremamente desigual, muito grande, com diversidades culturais gigantescas, né? Então, de novo eu retomo, como é que a gente vai gerar esse interesse? A gente tem que aprender a estudar, olhar, utilizar da empatia também, como a professora Yara falou, e enxergar a nossa realidade, o nosso entorno imediato. Primeiro a gente se foca aqui, e claro, a gente pode estudar as coisas mais amplas, mas a gente tem que retornar os nossos olhares para esse local que a gente está vivendo. Então, se eu moro numa determinada cidade, eu tenho que olhar para essa determinada cidade. O que é que está acontecendo? Será que tem alguma política ambiental ali que tem alguma relação comigo? Será que eu poderia estar fazendo alguma coisa para impedir que uma determinada área ali que tem, enfim, que ainda tem mata, tudo, simplesmente vire mais um condomínio? Né? Eu acho que essa é a questão que a gente já começa a trazer. Então, é algo ali que tem que, assim, em parte tem que partir de uma pessoa, só que em partes também vai depender do movimento dos movimentos que existem nessa própria região, né? Então, em certo, assim, eu diria até que é necessário uma coragem para que a gente crie esse movimento se ele já não existir, né? Às vezes, quando a gente consegue fazer um barulho dentro de, por exemplo, prefeituras e tudo mais, a gente não tem ideia da diferença que a gente vai fazer. A gente só descobre quando a gente está fazendo, quando a gente está se movimentando, né? Tem uma frase, eu não lembro agora de quem é, mas eu gosto muito dela, que ela fala: a cabeça pensa onde os pés pisam. E eu acho que ela é sintética e maravilhosa, porque é exatamente isso. Aonde que a gente está pisando? Qual que é o nosso solo? A gente vai se relacionar com aquilo a partir do que a gente vive. Então, a gente tem que partir do que a gente vive, do que é de mais fundamental, mais candente ali, que está batendo na nossa porta, que todo dia você sai da sua casa, você olha para aquilo e aquilo te incomoda. Eu acho que você tem que começar daí. Aí, trazendo uma outra questão. Eu tenho uma certa, assim, uma análise crítica do termo conscientização, né? Por quê? Porque parece que basta basta que a informação chegue, que uma atitude diferente vai ser tomada, né? Então, basta eu saber, por exemplo, um exemplo bobo, basta eu saber que refrigerante tem uma quantidade gigantesca de açúcar e não sei, várias coisas industrializadas, que eu vou parar de tomar. Mas olha aí, a gente sabe disso. A gente sabe que fumar, por exemplo, é bom, e que a gente sabe um monte de coisa. Só que elas não necessariamente causam uma mudança na ação. Então, o que é que tem que acontecer aqui para que essa ação seja diferente, né? Para que essa atitude que até então era uma se torne outra. Eu acho que ela é um processo muito mais complexo do que a gente apenas utilizar todas as nossas energias em coisas, informações. Então, olha, vamos simplificar determinado conteúdo que a gente tem na universidade. Isso tem que ser feito, né? Por exemplo, o conhecimento, ele tem que ser público, ele tem que ser numa linguagem que as pessoas entendam, isso com certeza. Só que não basta a gente chegar lá e falar, fazer determinada coisa, sei lá, jogar lixo no chão é ruim, e as crianças vão aprender que isso é sustentabilidade, quando a gente não está discutindo a produção de lixo. Quer dizer, se hoje é lixo, é porque em algum momento foi um produto. Então, a gente está discutindo a produção desse produto? Esse produto, ele é fundamental para a nossa existência? Isso tudo a gente tem que passar quando a gente está falando disso, de o que é uma conscientização e mais, né? O que é, na verdade, o que é uma leitura crítica desse mundo que a gente vive. Então, acho que encerrando só, eu coloco dessa forma, né? Se a gente está falando de como é que a gente desperta esse interesse, a gente precisa utilizar nossa energia para conhecer um pouco o nosso todo, em conhecer o nosso entorno, desculpa, em conhecer o que é que está acontecendo, qual que é o modo de produção, né, que a gente vive, o que ele tem de impacto, e aí sim a gente consegue relacionar isso tudo. Acho que é isso mesmo. Encerro. Yara, a gente não sabe ao certo quantas pessoas, mas chegou, pelo que eu vi, chegou a 30, por aí, assim, 30, 32. Eu acho que vou deixar para ver no YouTube. Então, teve gente que veio falar com a gente que tinha aula no horário, que ia ver pelo YouTube, então tem diversos casos.
Queria agradecer muito pela presença de vocês. Assim, nós do Centro Acadêmico estamos extremamente felizes, acreditamos que esse debate foi muito bom, assim, além do que a gente imaginava. As duas trouxeram pontos complementares e foi muito interessante ver como um assunto tão importante desdobrou no debate. Foi assim, queria agradecer mesmo por vocês terem participado. Queria agradecer a todos que estão assistindo ou que vão assistir no YouTube, né? A gente pretende disponibilizar aí o quanto antes, mas queria agradecer mesmo a todos pela presença, desejar uma boa noite e abro para considerações finais. Yara, pode começar. Bom, nas considerações finais, eu gostaria aqui de relembrar o convite que eu fiz aqui no chat, no dia 10 de novembro, na semana no STO, né? Semana Temática de Oceanografia. No dia 10 de novembro, às 4 horas da tarde, eu tenho uma palestra que é exatamente sobre toda essa situação atual do CONAMA, dos desmandos, dos desgovernos, o problema das manchas órfãs de óleo. Então, vai ser uma palestra de 30 minutos, com um bom tempinho para nós debatermos. Parte da 19ª Semana Temática de Oceanografia 2020. Bom, a ideia de um grêmio estudantil da oceanografia ter a ousadia de realizar esse tipo de giro de conversas, de um bate-papo complementar à educação, porque nós temos a educação formal da grade curricular, mas nós temos que ter também essa grade optativa de formação cidadã. Então, eu gostei demais de participar. Nós não combinamos nada, Mariana e eu, fomos absolutamente sem planejamento, e houve uma comunicação muito boa, uma complementação das falas em todos os momentos. Isso me deixa bastante satisfeita e, assim, sensação de dever cumprido. Nós estamos com jovens pensantes e jovens que estão contribuindo. Então, eu, do alto dos meus 77 anos, eu fico muito feliz de encontrar esse grupo às 6 horas da tarde de uma quinta-feira. Então, e que muitos outros dias sejam usados para assistir no YouTube a gravação desse nosso bate-papo bastante informal e, espero, construtivo. Obrigada, gente, obrigada. E no meu caso, eu também fico extremamente feliz de estar aqui, né, dividindo esse espaço. Aprendi bastante e assim, é uma pena que ele seja remoto, é uma pena mesmo, mas ainda assim, né, acredito que para vocês também, esse tipo de espaço parece que ele renova um pouco a nossa energia, né, quando a gente está assim coletivo e a gente realmente vê que as coisas estão fluindo, que tem muita gente muito boa por esse nosso Brasilzão, muita gente que tem atuado em, enfim, várias coisas. Eu acho que isso dá um ânimo, né? Às vezes, que nesse momento todo de desmonte, tem hora que a gente se abate e acontece mesmo, né? Tem hora que a gente fica na cama e fala, meu Deus do céu, o que vai ser? Mas aí é isso. Faz exercício de respiração, volta, vem, e a gente vai construindo aos poucos, né? Não sei se deu para perceber, mas, por exemplo, na verdade, perceber não, né? Mas essa é a minha segunda fala, assim, em público, discutindo um pouco disso de política e tal, então é também um espaço de formação muito grande para mim, né? Então, por isso também, novamente, eu agradeço o pessoal do Centro Acadêmico
Pantalassa, a professora Yara, que eu também aprendi com a fala dela, algumas coisas que também nem são da minha área, mas que são fundamentais para a gente entender tudo que está acontecendo no nosso país. E eu acho que é isso, na verdade, né? Muita alegria, muita disposição. E eu acho que esse suporte emocional que a gente tem também, suporte intelectual que a gente tem quando a gente participa desse tipo de espaço, eles são fundamentais, eles dão esse gás para a gente seguir de novo, para a gente, enfim, levantar, estudar mais um pouco, né, também, cada vez mais. Tem dia que a gente está desanimado, mas tem dia que eu quero entender, né? Deixei um livrinho aqui do Florestan Fernandes, que eu esqueci de falar até, mas acho que isso como consideração final, acho que é importante. Eu falei aqui de alguns termos, e se vocês quiserem buscar mais sobre eles, tem o texto que eu falei do Rui Mauro Marini, né, que chama Dialética da Dependência. Ele era, se eu não me engano, um economista. Ele tem um texto que a gente acha facinho na internet. É um texto um pouco denso, ele tem umas 70 páginas, mas ele é muito bom e ele fala desses aspectos históricos do Brasil. Então, acho ele, dessa questão da dependência com, né, outros países ali de capitalismo central. Enfim, ele é muito bom, apesar de ser um pouco difícil, mas qualquer coisa, me procurem ou procurem alguém aí que a gente conversa um pouquinho disso. Tem também o próprio Florestan Fernandes, né? Ele era um sociólogo e ele fez assim análises muito boas do Brasil sobre o papel da Universidade Brasileira, que é esse livro aqui que eu estou lendo. Mas enfim, ele tem assim algumas análises muito boas. Ele também toca nessa questão da dependência. Então, eu acho que esses são alguns autores importantes em relação a esses pontos que eu falei para vocês. Tá certo? Então, eu acho que é isso. Agradeço novamente a todo mundo e bora jantar, né? Eu acho que vocês também não comeram ainda. Boa noite. Muito obrigada a todos pela presença. E é isso, encerramos por aqui. Tchauzinho. Tchau, gente. Muito obrigada.